Cabeleireiro diz que Dilma e João Santana pagavam por serviços. Em nota, Celso Camuro afirmou que a agência custeava serviços para programas eleitorais. Quando você lê isso aqui, você tem a impressão que, opa, finalmente pegaram a Dilma com processo de corrupção. E é isso que o jornal O Globo, né, publicou aqui no 3 de junho de 2006, é isso que ele quer que você pense. Vamos entender aqui o caso e por que essa notícia está sendo ridicularizada pela Dilma e também pelo próprio cabeleireiro, né? Uma notícia que chega até a ser muito irresponsável aí da parte do dito jornalista que faz uma irresponsabilidade como essa, que é típica do jornal o Globo. Quando você vê o jornal o Globo, meia-noite lá na Globo, você entende que o jornal se presta basicamente a levantar calúnias e fazer manipulação das informações, como esse caso aqui é bem claro. E a gente vai entender exatamente como isso aqui funciona. Vamos lá. Então, ao ler a notícia, você já pensa o seguinte, aqui começa a manipulação. Né? Celso Camuro afirmou que a agência custeava serviços para programas eleitorais. Isso aqui de fato é verdade, só que colocado dessa forma, dá a impressão de coisa de corrupção. E na verdade não precisa ser nada com corrupção. Até porque dar um golpe na Petrobras para pagar cabeleireiro seria o cúmulo, seria uma coisa assim estupidamente grande, digamos assim. Mas vamos entender a notícia, vamos primeiro ler a notícia e fazendo um comentário. O cabeleireiro Celso Camuro informou nesta sexta-feira por meio de nota que os serviços prestados a Dilma Rousseff eram pagos pela própria presidente e pela agência Polis, de propriedade do marqueteiro João Santana, responsável pelas campanhas de Dilma em 2010 e 2014 e preso pela Lava Jato. O marqueteiro e a mulher dele, Mônica Moura, respondem a processo por corrupção e lavagem de dinheiro por terem recebido dinheiro da Odebrecht dentro e fora do país. De acordo com Camuro, os deslocamentos e atendimento de corte e coloração prestados à presidente Dilma Rousseff mensalmente ou bimestralmente foram contratados e pagos pessoalmente por ela. Quando os serviços tinham o objetivo de preparar Dilma para pronunciamentos oficiais e campanhas eleitorais, cabia, de acordo com o cabeleireiro, a Polis pagar pelo serviço e pelas passagens de estadia. Que isso não caracteriza nenhum tipo de crime, né? Se tem um marqueteiro contratado para isso, o marqueteiro é um cara que faz o marketing. Tá? Antes de tudo é preciso entender isso, é o cara que faz o marketing. Tá? Então ele vai cuidar também da aparência da pessoa, é o marketing pessoal, né? O colunista Merval Pereira revelou nesta sexta-feira que a Procuradoria-Geral da República localizou os e-mails indicando que viagens de Camuro a Brasília teriam sido pagas com dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. Aqui é que começa o limite da responsabilidade, né? A partir de agora o cara começa a ser irresponsável, publicar uma coisa na tentativa de difamar a pessoa. Cada ida do cabeleireiro ao Planalto custava 5 mil. Aí você imagina o seguinte... Será que corta o cabelo e pinta cabelo todo dia? Se fosse todo dia, isso daria 150 mil por mês, né? Mas será que faz isso todo dia? Ele tenta passar a ideia de que isso aqui desviou um volume de dinheiro, de corrupção da Petrobras. Precisaria fazer um desfalque na Petrobras para conseguir pagar o cabeleireiro, né? O valor cobrado para cada trabalho foi realizado foi muito inferior ao citado nas notícias, afirmou Camuro em nota. E aqui ele dá uma pequena ênfase. Em vez de se desculpar, ele dá uma pequena ênfase. Não, foi muito menor do que ele tá. O cabeleireiro acrescenta ainda que foram emitidas notas fiscais para todos esses trabalhos devidamente declarados ao fisco, estando totalmente de acordo com a legislação brasileira. Celso Camuro sempre se pautou pela transparência e clareza em toda a sua trajetória profissional. Na verdade, ele falou também que a Dilma sempre pautou pela transparência, né? A presidente afastada Dilma Rousseff negou em nota divulgada no Facebook nesta sexta-feira que tenha pago despesas pessoais com dinheiro desviado da Petrobras ou que soubesse de esquema de corrupção na estatal. De acordo com a assessoria da presidente, Camuro foi contratado diversas vezes desde a campanha presidencial de 2010 com verba da produtora e também com dinheiro da então presidente para serviços particulares. Quando a gente tenta acessar a notícia mesmo do jornalista aqui irresponsável, o Merval Pereira, acontece o seguinte, olha, a gente clica, ele abre, né? Ele vai abrir a notícia, mas imediatamente aparece aqui o seguinte, né? Passa aqui, está carregando, aí você começa a ler a notícia, já existe documento em posse da Procuradoria-Geral da República que revelam que a presidente é afastada e pronto, aí aparece aqui. Experimente o site da Globo, todos os produtos digitais. E aí ele quer me vender a assinatura para eu ler uma
porcaria de notícia irresponsável dessa. É no mínimo assim, sei lá, quem é que compra, vai pagar a Globo para ser manipulado? Né? Ainda mais, eu acho que um dos piores jornais da Globo é o Globo. Então como é que eu vou pagar para ler uma irresponsabilidade dessa? Então não tem como, Globo, sinto muito, não vou ver. Mas eu vou comentar aqui, eu vou analisar a irresponsabilidade que você fez. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Imediatamente, quando o Globo, ou a grande mídia, né, a grande mídia aí que fez isso, que fez esse golpe, começa a divulgar uma certa notícia, os outros multiplicadores, né, nós já mostramos aí no site da mídia que está tudo interligado, eles começam a replicar e a interpretar a interpretação de um outro jornal. Então aqui já diz o seguinte, no rondoniadinamica.com: cabeleireiro de Dilma pode ter sido pago com esquema da Petrobras, de jornal. Aí ele já tira o lado dele aqui, ó, tira o couro dele, porque ele diz jornal. De acordo com o jornal, cada viagem da Brasília custava 5 mil. Aí ele já nem fala mais da questão do custo do serviço. Já fala que cada viagem é 5 mil. Imagina que para ele ganhar um bom dinheiro, ele tinha que viajar todo dia, né? Documentos impostos da Procuradoria-Geral da República revelam que a presidente afastada tinha conhecimento das negociações com compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Então ele já afirma aqui, tá vendo? De uma leve suposição lá do outro, aí já começa aqui a afirmação. Né? Quando começa a se criar a verdade, deturpando a verdade. Segundo informações do colunista Merval Pereira do jornal O Globo, os envolvidos trocavam mensagem em uma rede de e-mails do Gmail que não era rastreável. Aí começa um outro absurdo. Rede de e-mails do Gmail não rastreável. Se o próprio Google rastreia as mensagens deles, como é que não é rastreável? Né? Nas conversas há informações sobre pagamento de itens pessoais de Dilma oriundo de esquema de corrupção da Petrobras. Entre os custos citados até está o do cabeleireiro Celso Camura, responsável pela repaginada no visual da petista em 2010. Quer dizer, ele já coloca aqui as palavras-chave, já começa a dizer petista, porque aí você coloca todo o PT também junto. E atenção, eu não estou defendendo o PT, também tem corrupto no PT. Aqui a gente só está analisando a manobra de manipulação de opinião. Tá? Também tem corrupto no PT, assim como todos os outros partidos. Inclusive o PT é o 9º partido mais corrupto, mais ficha suja do Brasil, de acordo com o levantamento feito. Não estou defendendo o PT. Né? Tá? Então é responsável pela repaginada do vídeo. De acordo com o jornal, cada viagem do profissional custava 5 mil. Tá? Aí é interessante entender, claro, o que a Dilma falou sobre isso. Né? Você não pode simplesmente fazer um linchamento público, um linchamento em cima de uma pessoa sem escutar a pessoa. Isso não seria justiça. Isso aí seria algo de ditadura. E a gente vive num país democrático. Dilma ironiza a denúncia sobre cabeleireiro e desafia a restrição de voos oficiais. Tá? É um outro assunto para um outro vídeo, essa questão dos voos oficiais. Mas vamos entender aqui o que ela falou sobre a questão do cabeleireiro, que é muito importante. Sobre a acusação de que teria usado dinheiro de propina oriunda da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras, a presidente afastada ironizou: é uma estratégia para atingir minha imagem, dizendo que o dinheiro da Petrobras pagou as contas do meu cabeleireiro. Bom, isso aqui todo político fala, pessoal. Sempre que surge alguma coisa de um político, ele diz, quero destruir minha imagem. Então isso aqui é geral. A gente anula aqui essa informação. Mas, bom, ela falou, né? A vantagem é que eu tenho todos os comprovantes de que eu paguei as passagens e o serviço dele, que custou 5 mil reais com o meu dinheiro. Mas o mais interessante não é isso. Ligam o cabelo com Pasadena, que foi em 2006. Pasadena foi em 2006. Mas eu fui conhecer o cabeleireiro apenas 4 anos depois. Como é que pode isso? Aí sim, isso aqui é relevante. Tá? Como é que eles ligam, né, que para pagar o cabeleireiro ela fez corrupção em Pasadena, se Pasadena foi 4 anos depois? E aqui é quando eu digo que começa a irresponsabilidade do jornalista que propositalmente, se ele fez jornalismo investigativo, ele sabe dessa informação, mas ele propositalmente faz a irresponsabilidade no único intuito de incriminar a Dilma. E isso não pode, isso é irresponsável. Tenho certeza de que vão tentar me incriminar de qualquer jeito. Vai ser muito difícil.
Até o casamento da minha filha foi investigado, mas eu jamais utilizei dinheiro público para pagar qualquer coisa da minha vida. Já procuraram de tudo quanto é jeito, discursou. Tá? Durante a tarde, a presidente afastada informou por meio de seu blog que vai tomar as medidas legais contra a afirmação do jornal, que considerou difamatórias e injuriosas. E de fato são. É preciso dar um freio nessa questão dessa difamação a todo custo. Mesmo que você não goste da Dilma, você não pode acreditar em tudo que é publicado na televisão, pelo simples motivo de você estar sendo um mero gado manobrado, aí um gado de manobra da mídia. Então você tem que ligar o seu senso, tá? Mesmo que você seja crítico, você não pode aceitar qualquer coisa, sob o risco de ser gado de manobra. Isso aqui é manipulação da opinião pública de forma irresponsável. Tá? Então, atenção para isso aí. A Globo, mais uma vez, tentando aí fazer o seu golpe. E por último, aqui no Brasil 247, que saiu no dia 3 de junho, também no mesmo dia que foi publicado, né? Globo se desespera e ataca Dilma com denúncia mirabolante de Merval, que é esse camarada aqui, ó. Decorem bem o rosto dele, porque já sabe que se ele é capaz de fazer jornalismo irresponsável dessa forma, imaginem quantas e quantas notícias ele e o comparsa dele lá do Jornal do Globo também fazem todos os dias. Então, pessoal, não tenham esse jornalista e o Jornal O Globo como referência de informação, porque você corre um sério risco de estar sendo manipulado por uma pessoa como essa. Tá? Essa pessoa aqui está querendo manipular você. Preocupado com a eventual reversão do processo de impeachment no Senado, o jornal O Globo dedica sua manchete desta sexta-feira a uma história mirabolante contada pelo colunista seria boa, né? Pelo colunista Merval Pereira, que troca o papel de editorialista pelo de repórter investigativo. O furo de Merval dá conta de que recursos desviados na compra de refinaria de Pasadena teriam sido usados para pagar viagem do cabeleireiro pessoal da presidente Dilma Rousseff, Celso Câmara. A prova seriam os e-mails em poder da Procuradoria-Geral da República, salvos com rascunho no Gmail, sem terem sido enviados parte a parte. Denúncia sem pé na cabeça revela apenas eventual preocupação do Globo com virada política no país. Então é preciso entender também que a ferramenta do Google, que eles falam ferramenta nas nuvens, provavelmente é o Google Drive, que não está livre de ser rastreado, não tem nada disso. Isso é, quem entende um pouco de Google Drive, que sabe que isso daí é pura ignorância, além de ignorância e responsabilidade jornalística, também ignorância e burrice de informática, que sabe que o Google não proíbe nada de ninguém. Você pode compartilhar isso daí, é muito fácil de ser hackeado, é muito fácil de ser acessado essa ferramenta do Google Drive, tá certo? Então, essa é a notícia. Deixe seus comentários aí, lembrando que o nosso canal não tem censura e você pode comentar o que você quiser. Um grande abraço, curta o nosso canal para ficar sempre informado sobre essas manipulações daí da mídia. Um grande abraço e até a próxima notícia.